então, isso aqui vai para o YouTube, no canal do Denis, super canal, depois ele vai falar um pouquinho para nós. Opa! E essa, então, uma mesa de diálogo para falar sobre a bruxaria no dia a dia. Vou trazer alguns temas muito bacanas, que acredito faz parte da vida de vocês, e nada como compartilhar a história de uns. Somos aqui, cada um aqui tem uma vida diferente, um estilo diferente, um momento diferente. Então, eu tenho certeza absoluta que esse bate-papo com essas pessoas que estão aqui na mesa trarão uma visão bem abrangente do que é a bruxaria no dia a dia. Mas eu vou começar pedindo que vocês se apresentem. Então, Denis. Bom, ela veio para a parte da periferia da mesa, entendeu? Até a parte dos... Bom, meu nome é Denis, acho que alguns me conhecem, sou do canal Lendário no YouTube. Encontrei a bruxaria desde a infância, na verdade. Sempre tive uma ligação com o espiritual. E o esoterismo chegou depois com o encanto, né? Eu passei numa loja esotérica, vi os gnomos e aquilo me atraiu de uma maneira que nunca mais deixei. Passei por vários caminhos, no final acabei voltando para o esoterismo, porque já não havia outro caminho para mim, né? Mas é isso, eu gosto da magia natural, sou ligado à magia da natureza, é o que mais me atrai. E é isso, por enquanto. E o canal dele é Super 10. Super 10. Bom dia, eu sou Alexandre Garzeri. Comecei meus estudos por volta dos 11 anos de idade, onde me interessei por livros de parapsicologia, e aí não parei mais. Aos 15 anos de idade, gnose, 17 anos de idade, rosacrucianismo, e aí fomos ingressando em várias sociedades secretas que representam a tradição esotérica ocidental. Então, é sobre isso que eu falo, a Aline sabe, a gente gosta de falar dessa tradição esotérica do Ocidente, apesar que também no Oriente a gente gravitou muito nas artes marciais, também amamos o Oriente por causa do Karatê, do Kung Fu, do Aikido, que são práticas que a gente faz, mas temos um trabalho também voltado à terapeuta oracular. Então, nosso trabalho, seja com astrologia, numerologia, tarô, as runas, as pedras filosofais, tudo a proposta sempre foi, tanto nas sociedades tradicionais do Ocidente, como nesse trabalho de terapeuta oracular, a proposta é autoconhecimento e qualidade de vida, né? Com isso daí o ser humano se equilibra, se harmoniza. É isso aí. Bom, boa tarde. Chegou na outra ponta da periferia da mesa. Meu nome é Dave Mizrahi. Já viram que é um nome meio diferente, né? Eu sou novato na bruxaria. Especificamente nesse caminho, eu acho que eu sou o novato da mesa, com certeza, e talvez da sala, né? Mas minha trajetória talvez tenha sido ao contrário de outros que eu... Né, cada um tem a sua vivência, o seu caminho, né? Sempre me interessei por assuntos dos mais variados. Minha formação é judaica, né? Venho de casa judaica, minha formação sempre foi judaica e sempre muito ligado à mística judaica, né? Tenho muitos anos de maçonaria, né? Daí comecei a ampliar meus horizontes. Tenho uma passagem pela Rosa Cruz que, confesso para vocês, é um caminho maravilhoso, mas não me identificou muito. Há mais de 10, 15 anos, eu faço parte do IMAGIC, Instituto de Pesquisas Psíquicas IMAGIC, e lá foi quando eu comecei a ter contato com as bruxas, não especificamente com a bruxaria. Porque no IMAGIC, que é um caminho bastante mentalista, os meninos acabam seguindo o caminho mentalista, e as meninas, além do mentalismo, acabam também muito ligadas à bruxaria. E eu sempre olhando com muita admiração, né? Eu ficava olhando o que as meninas faziam, o que é isso, né? Parece tão legal. Não, mas eu sou menino, meu negócio é mentalismo, porque vou resolver esse negócio com a mente. Não precisa de uma planta, eu consigo imaginar o que ela faz, né? E trazer para o meu inconsciente, eu consigo acessar, enfim. E através assim, da insistência... A Soninha não está aqui, mas eu brinco que é uma madrinha, porque ela sempre fala assim, Dave, faz que você vai gostar. Dave, você tem que fazer o curso
né, no Instituto Mistai. Você tem que fazer com a Aline que você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar, e água mole, pedra dura, né, a cabeça bastante dura. Eu falei, quer saber? Vou experimentar esse negócio. E paixão total, paixão assim, daquelas, por que eu não comecei antes, né, aquelas coisas de bateu muito forte, né? Completamente apaixonado. Estou naquela fase, já vou falando, eu estou naquela fase apaixonada da coisa, sabe aquele chato que no começo de namoro que só quer falar daquele assunto, só enxerga aquele assunto, os amigos falam assim, cara, você está meio monotemático, né? Então é a fase que eu estou, completamente apaixonado pela bruxaria natural. Bom, e daí eu gostaria de saber de vocês a bruxaria no dia a dia, como vocês enxergam as práticas da bruxaria no dia a dia de vocês. Se essa prática é diária e ritualística, ou como a bruxaria se apresenta no seu dia. Você acorda, onde que você vê a bruxaria ao longo do seu dia? Bom, o assunto é complexo, mas é encantador, na verdade, né? Eu acordo, se está chovendo, eu já percebo que há espíritos das águas na minha casa. Eu vou fazer comida, eu olho o vegetal que eu vou usar, eu vejo o sagrado. Então, ali mesmo, eu já reverencio aquilo, trato com carinho, já coloco alguma coisa, alguma mentalização. Então, a bruxaria, para mim, é nos pequenos atos. Não adianta a gente acordar, eu tenho o ritual no final de semana, e o resto da semana eu sou um traste, entende? Eu percebo que a magia ela permeia toda a jornada, até no banho a gente enxerga o tomar um banho já ali, se lavando, se limpando. A gente sempre está buscando o encanto das coisas. Seja na coisa simples, num filme, sabe? Que de repente a gente encontra alguma coisa que nos arrepia. Para quem está na magia se torna mágico. Para quem não é da magia, entende como qualquer outra coisa, característica natural do ser humano. Mas quem está na magia, tudo é encantador, sabe? Poder acordar, poder ter mais um dia, poder ver a chuva. A magia para mim hoje se tornou muito contemplativa, muito mais do que qualquer outra coisa. Quando eu era mais jovem, eu buscava uma magia assim de poder, eu quero poder, eu quero fazer magia para isso, para aquilo. Conforme eu fui envelhecendo, eu comecei a querer mais comunhão com os seres mágicos do que coisas para mim, entende? Então, meus rituais hoje é para convidar, para agradecer, muito mais do que pedir qualquer coisa. Entende? Então, as coisas que eu faço hoje uma que eu quase morri, então eu tive que operar o coração aos 33, eu fui lá e voltei. No que eu voltei, eu já voltei mais grato também. Sabe? Foi aí que eu abri o canal, que eu falei, puxa, quase que eu fui, e eu não compartilhei a espiritualidade, não falei das coisas que eu amo tanto, estava levando comigo, né? E nesses momentos cruciais da vida, a gente pensa muito, né? E são chances que a gente tem de dar várias viradas, assim, sabe? São chaves mesmo. Bom aquele que não precisa passar por nada disso para despertar. Sabe? Eu tive que passar. Não que eu já não gostasse da espiritualidade, mas eu não sabia o que fazer com ela. Quando eu cheguei lá, estou na maca, o médico falou, olha, meio a meio. Né? Você tem meio a meio aí. Aí eu falei, se eu sair daqui eu vou abrir um canal no YouTube. Foi a primeira coisa. E nessa era de estar, por exemplo, aqui, de estar nos vídeos, que eu sempre falo de coisas por lá. Mas no dia a dia, é gratidão pura. Entende? Por mais que minha vida não seja, eu não tenha tudo o que desejo, mas a gratidão transborda daquilo que tenho. Então, é tudo de contemplação. Esses dias, o Diogo sabe, tá lá mariposa, 10 graus, frio. Eu vou lá fora resgatar as mariposas por perto de casa para não morrer de frio. Entende? Então, são coisas que, sei lá, sabe, não dá para explicar exatamente como a bruxaria age, mas a gente começa a enxergar a vida, a gente começa a enxergar o espírito, olhar para a natureza, para uma floresta. Já não é mais árvores, não é só madeira. Eu consigo enxergar, eu olho para a floresta, eu consigo ver a floresta me olhando de volta. Entende? Eu consigo perceber consciência na árvore. Mas isso antes de conhecer a bruxaria. Eu já tinha essa ligação, depois eu entendi que o rótulo era bruxaria. Mas eu já tinha esse sagrado comigo. Eu só não sabia o que era. Olha, eu não busco propósito. Eu acho que missão a gente se põe na vida. Sim, mas é o que estava em minhas mãos.
Sim, sim. É o que é o que eu poderia fazer com o que eu tinha. Né? Eu não tinha ferramentas, eu não tinha recurso. Eu comecei com a webcam, falei, é isso, pelo menos eu vou deixar a mensagem que se eu for embora, vai estar lá no YouTube, daqui 10, 20 anos eu não estou aqui, a mensagem está. Esse é meu plano. Aí no terceiro mês eu ganhei uma câmera profissional de doação, depois ganhei microfone, foi chegando equipamento, ganhei uma moto dos inscritos. Então eu percebi, e antes tudo que eu tentei deu errado. Eu comprei um carro, tudo que eu tinha, peguei tudo que eu tinha com a namorada, vamos comprar um carro para fazer entrega, senão a gente vai morrer de fome. No terceiro mês o motor fundiu. Quer dizer, tudo, pensa um ser humano que tudo que tentou deu errado. A hora que eu abri o canal, no terceiro mês, tudo dando certo, chegando recurso. Então, e quando a gente acerta em alguma coisa que é bom, o universo conspira de volta, entende? A coisa vem e volta, repercute. E hoje eu percebo, se eu morrer hoje, nossa, eu estou maravilhado, eu estou muito feliz, eu estou realizado. Agora eu não estou com a angústia que eu estava, entende? Então a bruxaria é isso. Bruxaria para mim é meu cotidiano, é tudo, é o modo que eu olho, é o modo que o universo olha de volta. Tá? Eu não me vejo em outro caminho. Não, lindo, né? Muito bem, Alexandre Garzeri. Bom, é interessante, Aline, você propor o dia mágico. Como que é o dia mágico de cada um? Né? Seja pela bruxaria, seja pela magia cerimonial, você sabe que é mais a minha via, a magia cerimonial, ou também pela Wicca, né? Como sumo sacerdote Wiccan há 30 anos, da Wicca tradicional ocultista e hermético que dirigimos. Meu dia mágico, ele não começa no dia, ele começa na noite anterior. Então, à noite, quando eu me deito, eu procuro ter consciência de que, a partir de agora, você simbolicamente está morrendo. Porque quando eu fechar os olhos e eu adormecer, aquele ser que existiu neste dia que finda, esse ser não vai existir no amanhã. Então eu tenho essa consciência. Agora morre o ser que viveu o dia que finda. Vamos para sonhos, vamos falar com Sandman, vamos para os sonhos, né? E quando acordo, o meu primeiro ritual ao abrir os olhos é gratidão. Então você já acorda agradecendo, porque um novo dia está começando e porque sou um novo ser. Eu sou muito focado no agora. O passado, a velha frase já diz, águas passadas não movem moinhos. O futuro é uma ilusão, ele ainda não existe. O único tempo real é o agora. E a bruxaria, a magia, são artes que te trazem pro agora. Mesmo que você faça uma bruxaria, você faça um encanto, você faça uma magia visando algo que está lá adiante, se você não estiver focado no agora, presente no presente, nada vai acontecer. Magia é foco, é atenção, é disciplina. Olha o capricorniano falando. Magia é o foco, é o agora, né? Então, também, como a gente pertence a essas escolas, né, do esoterismo ocidental, por exemplo, as vias cavaleirescas. Cavaleiros oram. Então, oramos 6 da manhã, oramos meio-dia, oramos 6 da tarde, oramos meia-noite, com propósitos, com motivos. Às vezes nós oramos num sentido, como ele muito bem colocou, não é assim para você pedir coisas para você. Então, às vezes, uma pessoa que está doente, você pega, você ora pela pessoa, você pede na hora das refeições, você agradece toda a cadeia através da qual aquele alimento chegou no teu prato. Mas, acima de tudo, você pede para que as pessoas tenham comida nas suas mesas em todas as partes do mundo. Então, é uma rotina que os cavaleiros se impõem, né? Cavaleiros, eles são mesclados, são monges guerreiros. Então, não o guerreiro no sentido agressivo, o guerreiro no sentido daquele que direciona a vontade a fim de fazer as coisas acontecerem, porque magia também é direcionamento da vontade, e o nosso lado monge, aquele que está à disposição para o servir.
Então, magia, meu dia a dia, magia tem a ver com agora, magia tem a ver morrer para o meu eu de ontem, viver plenamente o meu eu de hoje, magia tem a ver com servir o próximo da melhor maneira que eu puder, seja lá de quantas formas for, porque quando você vê o rosto de uma outra pessoa se iluminando, você também se ilumina junto. E aí se tornam faróis e acabam constituindo a luz do mundo. Então eu procuro ir mais para esse aspecto, mas a Aline vai rir. Adoro fazer um monte de coisa, círculo no chão, idiomas antigos e coisa e tal. É uma coisa assim, a gente gosta muito dessa linguagem, mas nada disso adianta se o foco não estiver no agora, que é o único tempo real. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida, não vai ser no ontem, não vai ser no amanhã. É agora que a mudança começa. Eu procuro enxergar dessa maneira. Vai daí. Uau, Vai daí. Bom, já que você jogou a bola no vai daí, né, vou aproveitar a ideia do presente, né, que é o tempo presente. Eu acho que vale a pena a gente também lembrar que estar no tempo presente é a melhor proteção, né? Não existe melhor proteção do que estar no tempo presente. Não está nem no passado e nem na ilusão do futuro, né? Eu acho que talvez 80%, 90% dos seus problemas se solucionam se você estiver ali no tempo presente, você vai estar protegido, não vai estar com a cabeça, não vai estar com portas abertas para qualquer coisa estranha te abordar ou entrar, né? Mas só peguei a bola pingando. Voltando no como é o dia, né? É muito curioso, porque eu estou num momento em que eu descobri que este nome, bruxaria, na verdade, já estava presente na minha vida com outros nomes. Quanto do que tudo que eu fazia no meu dia a dia, ou no que eu acreditava, tem tudo a ver com bruxaria, né? E aí eu estou estabelecendo similaridades, e aí eu fico mais encantado e mais apaixonado pela coisa ainda, né? No judaísmo, milhões de coisas que tem no dia a dia do judaísmo, como, por exemplo, a primeira coisa que se faz ao acordar é agradecer por ter acordado. É a primeira oração que se faz, na cama ainda. Agradece porque a tua alma, enfim, o espírito, cada um como quiser, voltou para o corpo. E você despertou para mais um dia. Claro, no judaísmo, a gente sempre todas as orações são feitas para Deus, grande arquiteto do universo, cada um chama com Deus do seu coração, cada um chama como quiser, mas é sempre voltado a Ele que te devolveu e te deu mais um dia de vida. Aí você fala, poxa, tudo a ver, né? O calendário judaico, lunar e solar. O calendário da bruxaria, sabás maiores e sabás menores. Lunar e solar tem que ter o ajuste das estações do ano, mas o calendário é lunar, né? Todos os ciclos da Lua, enfim. Então, eu vou enxergando similaridades e eu começo a perceber que, puxa, sem esse nome de bruxaria, eu já tinha um dia bruxístico, né? Sem estar com esse nome, né? E aí eu começo a pensar como é universal, né? Como essa ciência, como esse conhecimento é ancestral e universal, né? E como ele aparece com outros nomes. Na maçonaria também, né? Sem poder detalhar muito, mas quanto de alguns rituais maçônicos, você olha aquilo, eu falei, olha, pena que não posso contar, mas uma bruxa olhando isso aqui ia dar risada, né? Principalmente alguns ritos como... dá risada de falar, ó, isso aí, isso eu faço todo dia. Você teve que passar por todos esses níveis, a gente fez um curso lá. Né? Você precisa chegar uma vez por semana à noite para se reunir com mais um monte de irmãos, fazer uma ritualística toda para... E isso aqui, essa vela pilar, eu acendo todo dia no meu altar, né? Todo dia eu trago a chama sagrada, né? Então, eu percebi isso, essa minha experiência do meu dia a dia e quanto eu reconheço bruxaria em coisas que eu nem sabia que tinha esse nome. Talvez seja só um ressignificado para algumas coisas que eu já fazia, ou, enfim, um significado mais abrangente para um monte de coisas.
Eu quero até aproveitar um pouco, você falou uma chave incrível. Nós pertencemos à mesma escola de mistérios que é a maçonaria. Tem muitos irmãos maçons que, estudando bruxaria ou estudando Wicca, começaram até a enxergar a maçonaria numa oitava maior. Até alguns irmãos maçons que são da Wicca tradicional hermética, eles chegam para mim e eles falam assim, Sumo, mas está vendo? Então agora você começa a ver onde estão os segredos maçônicos, mas o que te levou a ver esses segredos foi a Wicca, foi a bruxaria que te levou a ver. Então, que maçonaria é uma escola de mistérios e muito baseada em alquimia. O que se visa lá é a transmutação, a morte do velho ser para que um novo ser possa nascer. Aí já começa a alquimia e corta, porque senão a coisa vai embora. Está ficando bom. No seu dia a dia? No seu dia a dia, sim, agora todo mundo agora foca. Não, mas eu que faço perguntas. O meu dia a dia começa com o olhar do nascer do sol, uma hora mágica, extremamente mágica, quando o dia dá lugar à noite, a noite dá lugar ao dia. E é o renascimento de uma nova história, falado por ti, falado por ti, falado por ti. Mas, então, sim, começa com essa hora mágica do despertar do dia, para que aquele despertar, aquela luz, aquele momento que traz luz à escuridão, seja também um momento onde eu consiga enxergar melhor a minha própria escuridão. E assim eu começo o meu dia com as minhas conexões, com a minha vela, que é o pessoal aqui, né? Depende da época do ano, né? Se é inverno ou outono, ou verão e primavera, mas sim, por volta de umas 4h30 eu levanto e depois, se estou com muito sono, eu volto a dormir. Senão eu já sigo em frente. Mas o que eu adorei dessas respostas todas, a gente não para pensar que quando a gente acorda de manhã e a gente abre o olho novamente, a bem da verdade é que isso poderia não acontecer, não é verdade? Né? Você fecha o olho e você vai embora e nada te garante que você vai voltar, né? Não é verdade? Pensa bem. Pensa bem. Uau! Uau! Então, quando você, no dia seguinte, abre o olho, tem uma grande magia ali acontecendo. Fantástico. E eu vou aproveitar, já que falamos de judaísmo, falamos de maçonaria, falamos de outras práticas, outras crenças, filosofias, práticas, enfim. Eu gostaria de saber se, além da bruxaria, bom, alguns já responderam, existem algum outro movimento que vocês seguem e se existe outro movimento, se em algum momento vocês sentiram algum conflito e se não existe um outro movimento, se alguma crença antiga, porque a gente vive numa sociedade que tem um fundamento católico muito grande, se no seu dia a dia da bruxaria você sente alguma divergência de outra linha ou crença que te fala, pera, agora eu estou com que chapéu? Ou que você fala, não, isso é literalmente conflitante. Então, ideias conflitantes ou linhas conflitantes, isso existe na tua vida? Olha, para começar, se fosse há algum tempo atrás, estaríamos todos na fogueira. A gente já está tudo escondido, se fôssemos descobertos, filinha indiana para a fogueira. A gente sabe que esse caminho é condenado, muito condenado, foi lá no passado e traz no consciente coletivo, né, isso de que a bruxaria não é coisa boa, que é coisa do diabo. E até quem é bruxo tem a gente nasceu no mundo cristão, eu fui batizado, não pude querer ou não, era criança, né? O batismo católico acontece quando a gente não pode aceitar, a gente não pode negar. Então a gente já nasce, querendo ou não, com esse fundamento cristão, nem toda a família é cristã, mas vem com aquela ideia cristã. Mas eu, sinceramente, não querendo causar polêmica e nem alongar, eu acho que nem Jesus seria cristão. Tá? Eu acho que ele não tinha religião. Eu acho que ele é mais mago do que cristão. Tá?
Então, eu acho que ele mesmo iria para a fogueira hoje em dia, entende? Mas a minha crença, a minha segunda crença fora da bruxaria é o xamanismo. E não há nenhum conflito entre as duas, muito pelo contrário, uma complementa a outra. Eu consigo trazer do xamanismo para algo dentro da magia, falar muito bem e a prática servir perfeitamente, porque a bruxaria ela é uma crença ancestral. O berço é o xamanismo da bruxaria. Lá atrás começou com o xamanismo. Aí vamos dizer que as práticas ficaram um pouco mais sofisticadas, mas não seria bem isso? E se tornou a bruxaria que conhecemos. Mas é só uma adaptação do xamanismo. Se a gente for pegar a magia natural como um todo, poderíamos rotular como um xamanismo. Eu acredito assim. Né? Lá atrás tudo era... Quando a gente se liga com a natureza e vai para a floresta, é xamanismo. Pode ser bruxaria que você vai fazer, mas tem raízes xamânicas. Entende? Então não há nenhum tipo de conflito. A bruxaria também não é condenatória. Existe a ideia da bruxaria de que a pessoa deve, sim, se transformar do chumbo para o ouro, né, o alquimista. Mas existe o bruxo que não está nem aí para isso. Que fala, tudo pode, tudo posso. Não há condenação, não há julgamento. O único julgamento é o meu juiz. Então eu faço o que eu quiser. Está errado? Não sei, eu não sou o juiz dele para saber. Então existe a linha da magia do caos, por exemplo, que ele não está preocupado exatamente em ser uma boa pessoa. Ele vai fazer aquilo que a consciência dele concebe. Mas ele não acorda de manhã falando o que eu posso melhorar hoje. Então não é todo bruxo que tem essa visão de que eu tenho que ser melhor. Mas o mago, né, quando ele entra, por exemplo, uma jornada do mago, o caminho da luz, ele vai buscar se aprimorar. Muito mais do que buscar aprisionar seres ou ser detentor de poder. Entende? O poder ele vem de uma maneira natural, assim como a autoridade que adquirimos com as pessoas, quando as pessoas têm respeito por nós. Ganhamos o respeito da pessoa quando a gente respeita o outro lado, é carinhoso com a pessoa passa a nos respeitar, ganhamos um pouco da confiança, ganhamos autoridade. Na espiritualidade é a mesma coisa. Quanto mais respeitoso eu sou nas minhas práticas, mais esses seres me brindam, mais eu sou reconhecido nas minhas práticas. Porque, geralmente, dentro de um ritual, a esfera que eu acesso vai ser sempre a mesma, ou muito parecida. Muito dificilmente eu vou fazer um ritual hoje, outro daqui a um mês, eu vou acessar seres diferentes. A nossa espiritualidade é única. Tá? Então, de um certo modo, a gente se liga a ela quando a gente faz alguma coisa. A não ser que eu queira fazer um ritual muito diferenciado, com símbolos diferentes, alguma coisa que saia do meu comum. Senão, os rituais eu vou acessar sempre basicamente a mesma força para propósitos diferentes. Tá? Não querendo me alongar, mas já me alongando, a prática de acordar de manhã, isso eu queria até falar um dia aqui. A prática de acordar de manhã, passar a tarde, chegar à noite, eu chamo isso da magia das 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Isso acontece durante o dia. Quando a gente acorda de manhã, é primavera, frescor, as flores estão no seu auge. Quando chega meio-dia, é verão. É o momento da força, é tudo do físico esse momento. Chega o outono, a gente começa a se transmutar do físico para o mental. Então o outono fica alaranjado, a tarde fica alaranjada. Então a gente tem as 4 estações num dia só. Chega a noite é inverno. O inverno é a morte, é o momento do urso ir para a caverna, hibernar, não sabe se ele vai acordar na primavera. E esse é o momento das nossas maiores reflexões. Quando você precisa resolver alguma coisa mais profunda, é no inverno. É à noite, não é meio-dia. Eu não vou fazer uma reflexão profunda com o sol de 40 graus na minha cabeça. Eu vou esperar o frescor da noite, o escuro, a lua. A lua ela é intuitiva para isso. Chegou a noite, meia-noite, estou no inverno, ali eu consigo ter as melhores reflexões. Ali são escritos os livros mais inspiradores. Entende? Passa a noite, sobrevivi. A noite é a morte, né? A gente fecha o olho, a gente vai para algum lugar, a gente sabe que vai, a gente traz lembranças maravilhosas. Né? Tem lembranças tão boas que eu falo, não acredito que acabou, né? Poxa vida. A gente vai para algum lugar e no dia de manhã, com frescor, volta a primavera, volta a alegria, volta a festa. E é por isso que eu acho tão mágico, é por isso que eu acho que a magia está em tudo, porque... Gente, a vida é maravilhosa, não tem o que dizer. Né? E daí, essas diferenças, esses diferentes caminhos, você falou do xamanismo, da bruxaria, que não vê nenhuma divergência, nenhum conflito.
E daí agora eu vou passar aqui para o Alexandre e para o Dave a mesma pergunta, mas eu vou acrescentar uma coisa que o Denis me deu a ideia aqui. Porque, às vezes, a gente segue em dois caminhos, tem práticas diferentes, né? E daí a gente começa virado para o leste, depois vira para o sul, porque um é para o leste, um é para o sul. Então, eventualmente, alguns conflitos práticos também, né? Falar um pouquinho disso, junto da primeira pergunta. Então, vamos lá. Bom, interessante que no aspecto de conflito, né? Hoje em dia não, nenhum conflito, né? Graças a Deus e graças aos deuses não, mas a minha adolescência foi muito engraçada, porque Alexandre José Garzeri, italiano, católico apostólico romano, família italiana tradicional, então a família tinha os católicos, aí os espíritas, haviam os evangélicos, havia os testemunhas de Jeová e tinha eu, né? Então era algo assim bem interessante, né? Mas então às vezes naquela época, né? Às vezes até mesmo alguns primos de religiões um pouco mais assim, né? Com uma visão um pouco mais fechada. Olha, você devia, né, acreditar mais em Deus, né? Certa vez uma prima chegou para mim, aí eu não aguentei. É bom você fazer isso num casamento. Estávamos num casamento. Ela chegou, ela falou: "E aí, você continua fazendo aquelas coisas?" Eu falei: "Que coisas?" Aquelas coisas que você faz aí. Aí eu já aproveito, teatro desde os 15, formado em artista. Magia. Ela já dá um passinho para trás, né? Já. Aí, você tem que acreditar mais em Jesus, viu? Eu falei: "Qual dos 4? Ela olhou, não, ela foi para a bancada evangélica. A mesa já começou um simpósio lá, uma discussão. Meu pai fez assim. Né? E aí, algo bem interessante ele disse. Né? Jesus, que nós, gnósticos, cavaleiros, nós não falamos Jesus Cristo. Nós falamos Jesus o Cristo. Não era cristão. Né? Ele fazia parte dos essênios, que são gnósticos, e as mulheres que estavam ao redor dele, um dia se a gente puder contar a história oculta da Mãe Maria, de Maria Madalena, mulheres altamente iniciadas, né? Então, mas vocês, cavaleiros templários, vocês não respondiam ao Vaticano? Não é bem assim. Cavaleiros templários, nós somos pobres cavaleiros de Cristo, só que a visão que temos do Cristo não é uma visão que tem a ver com as religiões de massa. Nós temos uma visão muito diferente, é o Cristo gnóstico, né? Cristo não é nome, né? Cristo é um grau de consciência, por isso falamos Jesus o Cristo, aquele que atingiu o grau de consciência crística. O nome dele era totalmente outro, até Jesus é um nome iniciático, que em uma das passagens dele pelas escolas de mistérios do Egito Antigo, ele recebe esse nome, mas isso é assunto para um outro pôr do sol. Com relação a esse aspecto de conflitos, é impressionante. Você, se não passou, você vai passar também. Todo mundo passa pelo xamanismo. Ele começou a falar xamanismo, eu comecei a rir, eu falei, todo mundo aqui, com a pena, com o apanhador de sonhos, é todo maracá, todo mundo passa pelo xamanismo. Mas graças a Deus e aos deuses, essa ideia de conflito, nós procuramos trabalhar em certas ordens com um conceito, que é o conceito da reverência ao sagrado. E o que esse conceito diz? Tenha respeito, tenha reverência a todas as formas de sagrado. Mesmo que não seja a que você pratica, não quer dizer que aquilo não seja sagrado para alguém. E você não tem o direito de desrespeitar isso. Se você quer que respeitem, você também respeite. Então, nós temos esse conceito da reverência ao sagrado e procuramos sempre ampliar os estudos em diferentes religiões, filosofias de vida, sociedade secreta, mas aí o que você comentou, Aline, é muito importante. Às vezes não dá. Então, eu vou acionar tudo no mesmo dia. Não, não vai, porque são egrégoras diferentes, são tônicas vibracionais diferentes. Então, eu tenho fases. Por exemplo, teve uma fase da vida, hoje ela nem é tão intensa, que eu era mais rosacruciano. A minha fase atual é cavaleiresca, maçônica,
teúrgica de magia cerimonial, é a minha fase atual. Então você tem que se disciplinar, porque se você começar a misturar diferentes tônicas vibracionais num mesmo momento, nós não temos estrutura para aguentar isso. Não temos estrutura para resistir a isso. Por isso que muitas vezes fazemos rituais circulares e várias pessoas, precisa de um número de pessoas, porque quando aquela egrégora se manifesta, ela se reparte entre todas que estão lá. Agora, certos rituais, certas, por exemplo, evocações, você não pode fazer sozinho, porque quando aquela egrégora, ou aquela entidade, ou aquele ser vier, uma pessoa sozinha não aguenta segurar isso. Não tem como. Né? Então você tem que ter justamente, eu acho que é o bom senso, né? E todas as pessoas que são da bruxaria, que são da magia, que são, né, desses caminhos, né, herméticos, esotéricos, né, estudam. E quem estuda costuma ter bom senso. Né? Eu costumo dizer que magia é fantástico, bruxaria é fantástico, mas estudar, em primeiro lugar, é por aí que começamos. Porque o estudo ele te dá segurança, não porque na realidade ninguém sabe às vezes como alguns trens vão terminar. Mas você precisa, para lidar com algumas coisas, de uma certa base. Porque sem ela, digamos, correr riscos, e só que às vezes alguns riscos, quando certas coisas dão errado, são meio irreversíveis. E não precisamos disso, né? Não precisamos de segurança plena. Né? Ninguém sabe 100% o que vai acontecer, mas uma base você precisa ter. Isso em qualquer sistema. Então é mais ou menos por aí. Agora, conflitos hoje em dia não mais. Também crescemos, né? 2,3 metros se tornou algo assustador, assim. A gente já tinha essa coisa teatral. Não, mas a cara da minha prima vocês não acreditam. Essas coisas que você mexe aí. O quê? Magia? É sensacional essa sequência que ficou na mesa, ficou muito legal, né? Porque você está deixando a bola assim redonda para algumas coisas. Não é bola redonda, não. Né? Porque, olha que loucura, né? No judaísmo existem algumas orações que só podem ser feitas com no mínimo 10 homens presentes. Dentre elas, as que são relacionadas a algum ente que já partiu, que já faleceu. Né? Então, essas que são em memória, fico arrepiado, que são em memórias a quem já partiu, só podem ser feitas com, no mínimo, 10 homens presentes. Né? Tem algum motivo. Né? Quer dizer, está mexendo em outro canto. Né? Você falou em xamanismo. Né? Eu não passei especificamente pelo xamanismo, mas né, procurei sempre ler bastante, enfim, me interessei muito. Uma das experiências mais transformadoras que eu tive na minha vida foi com a medicina da floresta, foi com a sagrada medicina, com a ayahuasca, que é uma outra conversa. Né? Passei, então, como curioso pelo xamanismo, né? E como passageiro pela medicina da floresta, e realmente foi maravilhoso. Passei por Telema também. Quer dizer, então, esse caminho do buscador, né, é insaciável. Aliás, em casa, né, minha esposa não me acompanha nessas jornadas. Meus filhos olham com essa cara de pai. Altar de bruxaria agora? Não, né? Apareceu um caldeirão no cantinho atrás da minha mesa, caldeirão, né? Fogo, sal. Meus filhos me olham, né, com aquela cara, e aí me remete ao conflito, né? Sem fugir da pergunta, né? Sim, algumas coisas na minha mente são muito conflituosas, né? Com a minha formação judaica, assim, o que é mais repetido na base da formação judaica é não terás outro Deus, né? Você presta culto a um Deus só, né? Não quer dizer que não existe outros, porque quando tem um mandamento que diz que você não vai prestar culto a outro, é porque tem outro. Você que só vai prestar culto a esse. A oração central do judaísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. É o número 1, o Aleph, é a ideia central da unicidade de Deus. Né? Então, quando eu encontro alguma linha, algum trabalho que tem deuses,
agradecendo aos deuses, talvez essa linha mais wiccan, para mim existe um conflito mental, né? Eu saio da minha mente automática, eu tenho que ir para uma racionalidade e falar, não, Dave, ó, vamos se interessar, vamos estudar, vamos ver o que tem aqui. Mas no automático não funciona para mim, porque o que acende é a bandeirinha vermelha de, opa, conflito, né? Então, eu procuro linhas que não sejam conflituosas. Quando eu encontrei a bruxaria natural, e conversando com a Aline, eu tive 2 conversas muito importantes com ela, né? Eu falei, primeiro, eu falei assim, só tem mulher nessa parada. Vou atrapalhar? Ela me olhou com os olhinhos apertados, que dá um gelo na espinha quando ela faz isso. Ela me olhou com os olhinhos apertados e falou assim, não. Eu falei, posso fazer o curso? Só tem mulher. Será que eu não vou, de alguma maneira, intimidar? Não sei o quê. Eu falei, tá mais para você ficar tímido do que intimidar as meninas na sala, né? E a outra conversa que a gente teve, eu falei assim, como é essa história de deuses? Porque eu sabia que isso, em algum momento, ia dar algum conflito na minha mente interna. E o caminho para as coisas não funcionarem é você ter algum conflito, né? Se você está fazendo aquilo e aquilo está te gerando algum conflito, tem a grande chance de não funcionar. Tem mais chance de não funcionar do que de funcionar. Porque você já fez e aquilo te gerou alguma coisa que não é a expectativa de um bom resultado, né? Isso gera também, a gente falando em conflito, acaba caindo também no preconceito, né? A gente está falando baixinho, como falei, boa sequência, né? Quer dizer, judeu, fui para a fogueira, Inquisição, né? E devo ter ido de mão dada com alguma bruxa, provavelmente, né? Então, judeu, bruxo, maçom, né? Quer dizer, eu sei lá quantas vezes eu já fui nessa fogueira aí, eu acho que eu já estou tirando o cartão para mim, eu vou ganhar milhagem já de fogueira, né? Cartão de fidelidade da fogueira. E outro dia, né, até foi no mesmo dia, e olha como liga a primeira pergunta, né? Como foi no mesmo dia, eu tive uma reunião, estava acertando um negócio, fechamos um contrato ali, e depois que já tinha assinado, já tinha fechado o contrato, teve algum comentário bem antissemita, né, do tipo, né, porque quando eu faço negócio com judeu, eu quero receber antes, né, porque, puta, eu ouvi aquilo, e aí eu pensei, não foi tão aberto, mas foi no sentido, foi bem antissemita, né, e eu ouvi aquilo, eu pensei, vou responder, vou mandar, né, ou vou rasgar o contrato, sabe, tá, deixa esse ser no caminho dele, né. À tarde eu estava no cinema, assisti um filme e apareceu aquela bruxa, né, do sentido mais pejorativo do mundo, né? Aí eu pensei, puta, 2 vezes no mesmo dia, né? Tive que sentir esse negócio 2 vezes no mesmo dia, né? Pejorativo com o judeu, pejorativo com o bruxo. Eu falei, putz, não é possível, né? Enfim, bom, devolver o microfone. E o mais fantástico é que a minha próxima pergunta é se você sente preconceito por ser bruxo hoje e como você lida com isso. Você sente preconceito com os outros? Não, dos outros para você. Vocês têm quantas horas? Bom, para exemplificar bem a coisa, quando a pessoa entra na minha casa, tem um altar de gnomos, com vela, com tudo, bem na entrada. Lá da rua dá para ver, porque a primeira porta é de vidro. E chamei o pedreiro, né? Estou precisando, está tendo goteira dentro de casa, chamei fazer orçamento. O cara já entrou fazendo o sinal da cruz. Eu percebi que ele estava atrás de mim, mas eu percebi o gesto da mão dele, que ele estava já me amarrando, e na minha casa, né? Ele estava me amarrando. Chegou, fez o orçamento. Fez o orçamento, estamos combinado. Amanhã o senhor vem 8 horas da manhã, ele veio. Eu estava lá. Entende? Não vem. E às vezes não é nem cristão, muitas vezes, mas é o medo, coisa que já falaram para ele, que aquilo sou vendido, eu me deito com o diabo à noite, sabe? Esse tipo de coisa que as pessoas escutam mesmo, na igreja escuta. Tá? Um cristão, eu já vi muito pastor, às vezes nem é pastor, tá? Que eu vou falar um outro exemplo aqui que vocês vão ficar impressionados. Um pastor
Chega lá, fala, eu sou um ex-bruxo, eu matava criança, eu não sei o quê. Todo pastor que vai falar que era ex-bruxo, eles faziam a pior atrocidade, falavam, aí agora agora eu encontrei Jesus. Fala, meu amigo, se eu fizesse metade do que você fez, eu também ia ter que virar criação, eu ia ter que fugir disso que ele se enrolou. Fez pacto com o demônio, deu sangue pro demônio, matou criança, não sei o quê. Foge, imagina os seres que esse cara acessou. Entende? Agora eu não vejo o mago eu sou pastor, eu era mago da floresta, eu abraçava, a gente não escuta isso. A gente sempre escuta o cara que fazia um sacrifício de criança, que dava sangue, que fez pacto, 10, 50 pactos. Aí uma hora ele fala, não, eu vou virar crente. E é sempre esse tipo de testemunho que a gente escuta. Nunca que o cara, eu acordava de manhã, eu via a primavera. Você não escuta um pastor falando uma coisa dessa. Entende? Então existe o caminho da magia, um caminho muito bom, um caminho que você vai encontrar um encanto, e existe esse caminho esquisito, nebuloso, sombrio, que de fato uma hora, de tanto você se envolver e assinar coisa que você não lê, uma hora você vai ser cobrado, aí você vai ter que botar o rabo entre as pernas e ir para outro caminho. Tá? E se você está no caminho da magia, pode ter certeza que metade das coisas que você combinar com os outros, elas não serão concretizadas se ela souber quem você é. A não ser que você vá de civil, prende o cabelo, se esconde, não leva na tua casa, fala normal, fala na gíria, e aí parça? Chega, e aí parça, tudo bem? Já resolve. Só não vai falar saudações, irmão, sei o que aí já estragou. Estragou o contrato. Tá? Outra coisa que eu ia falar, em contraste do pastor que fala que todo mundo desse caminho é demônio, eu tenho uma pessoa que está no meu canal, tá? É um inscrito, e ele teve um despertar espiritual pelos vídeos, e ele se tornou pastor evangélico. Eu falo, nossa, onde foi que eu errei? Eu falo... Entende? Ele chegou, Denis, olha, eu sigo seus vídeos, faço suas meditações, maravilhoso. Graças a você eu despertei e hoje eu sou pastor. Eu falo, nossa, mas eu errei feio. Eu errei feio com esse rapaz. Entende? Mas ele é um menino tão bom que essa semana ele fez uma contribuição para o canal tão alta que eu vou fazer o tratamento dentário graças a esse pastor. Então você vê, um pastor evangélico ajudando o caminho, um magista. E nas mensagens, eu posso, um dia que passar, né, eu quero pôr o testemunho dele no canal e falar, olha aqui. E ele fala, Denis, eu jamais quero que você seja evangélico. Você está no seu caminho, você está fazendo o seu trabalho. E eu falo, tá bom, eu aceito o seu também, mas são muito raros as pessoas como ele. Né? Esse evangélico que enxerga a Deus em outros caminhos, que enxerga a Deus no caminho da magia. A magia é o pior caminho que alguém pode seguir segundo o cristão, segundo o evangélico fervoroso. Mas, infelizmente, em algum momento eu errei. Né? Ou ele não entendeu minha mensagem. Né? Hoje ele é um pastor, mas ele é um excelente pastor e ele aceita o diferente, então é um pastor diferenciado. Né? Do que temos hoje, aquele que não aceita, aquele que não é aberto a nada, esse pastor é de fato. Ele é um médico clínico geral, maravilhoso, menino muito bom. Era de crentes diferentes. Exatamente. E existe, na verdade existe até uma coisa que muitos bruxos, os bruxos colocariam na fogueira. A bruxaria cristã. Bruxaria cristã. Nasceu esse movimento, né, que é estranho para a maioria, das pessoas estarem de chapéu de bruxa lendo a Bíblia, encontrando magia no livro, na Bíblia. É estranho porque a gente tem esse rancor de falar, mas eles nos matavam. Eles não nos enforcavam, torturavam, colocaram na fogueira. Como é que a gente vai ler esse livro? Bom, se a gente for parar pelo contexto cristão, realmente não faz sentido nenhum. Mas se você pegar a jornada do buscador, que Cristo ficou 40 dias no deserto, a jornada do mago que ele fez. Ele ia ao monte, então ele pegava ali a magia do ar, o fogo, o deserto, a magia do fogo, andar sobre as águas, a magia das águas. Você começa a entender que há uma magia aí, há um mago, há um magista, há um alquimista. É que a ideia do padre, né, de puxar para si, não existe, porque até o nome romano, né, da igreja, a gente já puxa também quem foi que condenou Cristo, quem foi que crucificou Cristo. É a mesma coisa de o carrasco se tornar o meu representante, entende? É um pouco estranho. Se você pegar a Bíblia por neutralidade, não seguir no caminho nenhum, eu acho que a sua sabedoria, o seu discernimento tira coisa boa de lá.
Não precisa o pastor falar para mim. É porque o pastor também ele vai pegar uma passagem aqui, aqui e lá. Ele monta o que ele quiser. A gente monta o que a gente quiser. Se a gente pegar texto aqui, ali, ali. Se você pegar na íntegra, pode ser que você tire alguma coisa boa para a sua jornada. Eu posso aprender muito com a jornada do outro. Muito. Eu não preciso viver tudo. Eu posso pegar o que o outro passou e tirar a lição que ele tirou. Entende? Eu vejo Cristo, esse Cristo da Bíblia, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que saiu curando, uma pessoa que não aceitou um centavo. Como pode ser ruim essa pessoa? Não é. É que usam a imagem dele, né, para uma coisa muito feia. Mas ele mesmo abraçava todo mundo. Tá? É isso. E, bom, o pedreiro que não me deixou na mão não está aqui. Que história essa do pastor, hein? Que história, muito legal. Garzeri? Atualmente, esse aspecto do preconceito, sinceramente, é porque a minha vida, e isso é desde a adolescência, é integralmente uma vida mágica. Então, eu trabalho com isso, escrevo sobre isso, né, livros sobre o tema. Você é chamado em programas para falar sobre o tema, então não tem mais como se esconder. Imagina alguém de 2 e 3 querendo se esconder, não ia dar certo também, não tem como. Né? Então, hoje não sinto assim preconceito, mas eu costumo lidar com o preconceito, eu acho o seguinte, o preconceito é um problema que está com a pessoa, não está comigo. Né? Então, mesmo que alguém demonstrasse uma postura preconceituosa, é um problema seu, não é um problema meu. Você tem que resolver o teu preconceito com você mesmo, porque em relação a mim não diz nada, não repercute em nada, não altera o meu emocional, não faz com que eu saia do centro do equilíbrio. Né? E até tem o arcano que a gente gosta, o arcano 5º do Tarô Namor, que tem aquela mensagem, não se deve deixar que conceitos estabelecidos nos tragam preconceitos a um novo mundo. Magista, bruxo, alquimista, sempre mantém a mente aberta. Sempre manter a mente aberta e dentro daquilo que a gente falou, reverência a todas as manifestações do sagrado. Isso faz parte, acho que até algo da ética bruxística ou magística, essa mente aberta, para a gente não se engessar e achar que somos donos da verdade plena e suprema, porque, na verdade, isso não existe, na verdade, né? Isso não existe, mas eu, assim, às vezes, não em relação à minha pessoa, mas consideramos irmãos e irmãs espirituais, do candomblé, da umbanda, das religiões de matriz afro. Nunca, eu falo para a Aline, até, acho que vocês acham estranho, até hoje eu nunca tive oportunidade, questão de tempo mesmo. Né? Ela sabe a vida que a gente leva, uma vida maluca, né? Às vezes de você conseguir dormir 3 horas por dia, quando você consegue. Né? Então, por tempo, eu nunca consegui ir num centro, numa casa de umbanda, num terreiro, mas eu estou falando que eu irei. Mas, às vezes, quando os perseguem, quando entram nas casas deles, arrebentam imagens, picham tudo, eu sou o primeiro que pula em defesa. Não é minha religião, mas aquilo é sagrado para alguém. Que direito uma pessoa tem de dizer no que eu devo acreditar ou não? Ninguém tem direito de dizer isso para um outro. Olha, você tem que acreditar assim, você tem que acreditar assado. Isto não existe. É muito interessante a palavra heresia. Né? Heresia é uma palavra interessante, da onde vem o termo herege. Porque se você analisa etimologicamente falando, qual que é a origem da palavra heresia? Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer escolha. Então, o que é um herege? Herege é alguém que escolhe, é alguém que ele decide no que ele quer acreditar, porque é uma livre pensadora, porque é um livre pensador. Como nós, na nossa escola de mistérios, somos chamados de livres pensadores. Né? Nossa tríade não está aí à toa. Liberdade, igualdade, fraternidade, não é à toa esta tríade que temos. Então, eu não sinto realmente, Aline, preconceito em relação a mim. Sinceramente, também não daria bola. É o que eu falei, é um problema que está com o outro, não está comigo. Então, que o outro, cada um com seus problemas. E esse não é um problema meu. Agora, uma coisa que eu digo, eu acho que qualquer tipo
de intolerância religiosa, na minha opinião, intolerância religiosa é a religião dos ignorantes. A intolerância é a religião dos ignorantes, na minha opinião. Todo mundo vai para o inferno da outra religião, né? Todo mundo pronto? Né? Todo mundo vai para algum inferno da outra religião, né? O bom é que estaremos sozinhos. E talvez vamos conhecer infernos diferentes. Minha primeira, lembrando, né? Eu falei da minha última experiência com preconceito, que foi alguns dias atrás, foi esse dia duplo. E aí eu acabei de me lembrar, a primeira vez que eu senti o preconceito, o que era, eu devia ter uns 6, 7 anos, e minha caderneta da escola, para quem é mais novinha, tipo Simone, tipo mais não fazem ideia, mas a gente tinha uma cadernetinha que a gente levava e carimbava se ser presente, domingo, anotava, né? Os mais novinhas nem sabem o que é isso. E a minha caderneta, e deixava, e no final do dia, na última aula, você pegava a caderneta de volta, a minha caderneta de uma criança de 6 ou 7 anos voltou com uma suástica vermelha gravada em cima da minha ficha, que a primeira página era uma foto, que eu tenho até foto, e os dados. E a minha voltou com uma suástica vermelha. Né? E não precisa nem dizer quanto eu chorei, quanto meus pais choraram, e quanto eu me emociono de lembrar disso. Né? Então, preconceito é algo que... A minha primeira experiência foi essa e a última foi semana passada, né? Enfim. O único jeito da gente combater isso é o que nós estamos fazendo agora. Todos os meus amigos sabem que eu uso um pentagrama. Até um olhou e falou assim, não está faltando uma perninha aí? Não são 6. Eu falei, não, são 5. Porque a estrela de Davi tem 6 perninhas. Ele olhou e falou, não, o Sérgio falou, está faltando uma aí, não? Né? Na maçonaria, todos sabem que eu sou bruxo também. Né? Bruxo, entre parênteses, em formação. Né? Ainda, né? Aprendi em formação, né? Doutorando, né? Tá em formação. E eu acho que assim, é uma verdade na minha vida. E a maneira que a gente tem de lidar com isso é informação, informação e informação. Levar a Aline para fazer uma palestra na maçonaria e que ela desmistifique o que é bruxaria, abrir um templo, trazer os irmãos e falar assim, olha, tem muito conhecimento aqui. Né? Trazer o Alexandre para falar de maçonaria para bruxos. Tem muita informação aqui. Né? Essa troca de informações, quando as pessoas começarem a enxergar a igualdade e pararem de olhar para diferenças, o preconceito perde a razão de existir. Quando você reconhece no outro que ele é igual a você. É igual. Né? Ele só acredita em alguma coisa diferente. E a sua missão da vida não é converter ele. A tua missão da vida é cuidar da tua vida. É cuidar do próximo, e não converter o próximo para a sua realidade. Né? A gente teve o Halloween, né? Aliás, parênteses para o Halloween, que coisa maravilhosa. Né? A gente teve o Halloween dia 31, e eu fiz questão de levar um monte de amigos, a gente fez uma mesa só com amigos que nunca tinham visto. E eu falei, ó, não é festa fantasia, tá? É um ritual de Halloween. Né? Aquilo, você vai ter uma conexão com ancestrais, quem sabe você receba até alguma mensagem de algum que partiu, é um ritual muito sério, é muito bacana, como a Aline conduz no Instituto Mistai, e eles vieram para conhecer, sem acreditar, sem nunca ter visto, mas tiveram a mente aberta de conhecer, olhar algo novo, e tenho certeza que saíram de lá multiplicadores, falaram assim, ó, é um negócio do bem. Eu acreditei, eu fiquei emocionado, eu recebi, eu consegui falar com o ancestral, eu não vi nada, mas eu achei que foi gente do bem. Né? Quanto mais a gente divulgar, levar informações e trocar informações, e não ficar só dentro da nossa bolha, a gente está reduzindo o preconceito de todos, né? De toda a sociedade maior. Eu acho que essa é uma das nossas missões. Roubar só um pouquinho. Esses apelidinhos são engraçados, né? Na maçonaria, os nossos brothers me chamam de mago. E então é engraçado que você acaba
quem te conhece acaba intitulando, né? E alguns sobrinhos demolês, né? Tá na moda, né? Alguns chamam de tio Doctor Strange. Então, não sei. Não sei. Até parece, né? O olho de... É muito interessante. Quando no meio da conversa alguém fala assim, você tem uma escola? Eu falo, tenho. De quê? Eu só faço assim. Quer saber mesmo? Se fez assim, a outra gente... Mas hoje você aprendeu, né? Quando cuidar de você. De magia. Sim. Muito bem. E daí, bom, bruxaria no dia a dia, bruxaria natureza, elementais. Eu queria saber de experiências com elementais ou a visão de elementais que vocês têm. E se tem alguma experiência, compartilhar com a gente. Bom, é meio complicado falar dessas coisas, que na minha infância, eu passei por muita complicação na vida. Então, toda a experiência que eu trouxe aqui é meio triste, entende? Acaba caindo muito para isso. Mas o primeiro contato que eu tive com o elemental foi eu acredito ter sido gnomo, e foi uma situação que eu estava com meu pai, morava na ilha de Itamaracá, 3 anos eu passei com ele lá. Foi lá que eu conheci o esoterismo, tinha uma bruxa, uma casa esotérica solitária, no meio da cidade lá, Praça do Pilar. Ninguém gostava daquilo, mas ela abria todo dia, sabe? Ela ficava lá solitária, lá dentro da lojinha. E eu estava numa situação assim, eu fiquei meio abandonado, né, na casa, eu tinha uns 12 anos, fiquei sem comer acho que mais de uma semana, passando mal já estava com fraqueza de levantar o corpo, sentia uma dor na coluna assim, sabe? Sentava assim, e tinha uma floresta atrás da minha casa. Eu falei, bom, eu vou ver se eu acho alguma coisa para comer, né? Fui para a floresta. No que eu fui para a floresta, eu comecei a ver uma luz, assim, passando pelas árvores, assim, indo para um caminho. Eu achei que aquilo era uma baita de uma alucinação, né? Aquele pontinho de luz. E eu falei, não tenho nada a perder, eu achei aquilo super interessante, né? 12 anos. Fui, segui aquilo. No que eu segui, passei por uma trilha, eu cheguei, mas tinha um pé de manga maravilhoso, carregado de manga. Foi um banquete para mim aquilo. E até então eu não tinha entendido que aquilo era gnomo, eu não tinha visto como um gnomo. Eu tinha entendido como um espírito que me auxiliou, alguma coisa do tipo, né? Aí, na casa esotérica, eu vi os gnominhos sentados na cadeira de balança. Foi aí que eu comecei a ter as primeiras aulas com ela. Aí eu falei, aquilo era gnomo, que não pode ser que não seja. Tinha cores assim, muito verde com marrom, sabe? Era uma coisa muito bonita a luz. Então, meu primeiro contato com essa força, né? Forças da natureza, foi essa. Eu acredito que os elementais e as forças da natureza eles se apresentam muito em momentos de dificuldade, se você pede. Se você não é uma pessoa espiritual e está passando por uma dificuldade, não vai acontecer nada. Mas se você se direcionar, pedir ajuda, em algum momento, alguma força, não precisa ser elemental, algum ser, alguma força vai interceder por você de algum modo. Seja um sinal, ou uma mensagem que você lê, ou alguém que se apresenta. Quantas vezes alguém já chegou dentro, senti de fazer uma contribuição para o canal hoje, alguma coisa falou comigo, e, nossa, sabe aquele salva-pátria? Fila da mãe, como é que quem falou com ele, sabe? Vem. Se você está precisando, se você está numa sintonia boa, o universo ele conspira a seu favor de algum modo. Tá? Mas a gente precisa pedir. O mesmo modo foi com dragões. Foi assim. Nesse momento da minha vida, eu comecei a ter muito visão de dragão à noite, acordar suado. Eu percebi que eu passei por esse processo com dragões aí, na necessidade. Tá? Não essa coisa, não, que eu sou o mestre dos dragões, que eu estou aqui, eu falo por eles, não. Esse ego. Entende? Mas a necessidade, o coração puro que a criança tem, nessa época você é muito inocente, você está muito mais fácil encontrar com dragões, encontrar com elementais, porque você não tem maldade, você não está com má intenção, e ainda por cima tem um bônus de você estar precisando. Entende? Então, nesse momento da minha vida, foi onde eu tive as maiores manifestações mesmo. Tá? Uma live, 3 lives atrás, eu fiz com maracá, tambor, falei, vou fazer um negócio diferente, né? Que eu costumo fazer live de tarô. Falei, eu vou começar com tambor. E comecei, aí eu me empolguei, e comecei, tambor, e maracá, e não queria mais parar. Daqui a pouco apareceu uma luz, está na live, eu tirei, até coloquei num short. Apareceu uma luz, fez assim, ó, zuc, 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 desceu pro maracá. Sabe, eu não vi na hora, alguém comentou, o que foi isso? É o quê? Sabe, minuto tal. Eu fui, olha que maravilha, pareceu uma pena.
desceu, coisa mais linda, desapareceu no Maracá, antes de eu pegar nele. Entende? Então, olha, a câmera gravou, entende? Não foi uma coisa, e foi, não tem como ser montagem, foi live, entende? Porque depois a gente pode sim, né, manipular, mas ali, live, negócio, não tinha como ser. Então, a gente contar na sintonia, acontece. Quantas vezes a gente vai fazer um ritual para Paranapiacaba mesmo, naquela reunião noturna, de repente aparece um monte de luz na foto. Não sei se você já teve essa experiência. Carrega de luzinhas assim, ó. Todo mundo embaixo, aquele monte de luzinha em cima. Quer dizer, o que é aquilo? Bom, a gente pode estipular que seja muita coisa, mas alguma coisa espiritual é algo bom que está permeando ali, que chegou junto, que percebeu uma boa vibração e se aproximou. Entende? Então, conforme a intenção, o direcionamento que a gente faz, o ser se aproxima. Se eu estou com má intenção, também tem ser para isso também. Entende? Tem ser bom, tem coisa ruim, e a sua intenção, aquilo, né, o seu coração que é colocado ali é o que vai atrair. Eu saí da pergunta, eu nem sei se eu saí da pergunta. Agora eu não me lembro da pergunta. Experiências com elementais, sim, está dentro da pergunta. A via de trabalho com elementais que eu costumo mais lidar são o que nós chamamos de táttivas. Então, pela via da Hermetic Order of Golden Dawn, que é uma ordem britânica, muito tradicional, de formação de magistas, né? Nós temos certos símbolos que nos concentramos, cada símbolo relativo a um elemento, e aí entramos nesses reinos, nós chamamos de reinos tátívicos, onde vivem o que seria, digamos, um elemental essencial, né? E é isso que costumamos trabalhar na Wicca tradicional, ocultista e hermética, porque nós não ensinamos a instrumentação mágica, uma vez que cada instrumento mágico está ligado a um elemento. Então você tem o bastão, que na nossa tradição, fogo, você tem a taça, água, você tem o atame, ou a espada, ou a adaga, elemento ar, você tem o pentáculo, né, como a terra. Mas nós falamos assim, primeiro você precisa conhecer os seres tátívicos. Depois você precisa entender os elementais dentro de você, porque nós temos elementais dentro de nós. Porque senão aquela ferramenta mágica estará desprovida, porque muito dessa energia elemental, aquela ferramenta é apenas como se fosse um condutor através do qual essa força elemental passa. Por exemplo, a força elemental de um silfo, ela pode passar através de um atame, ela pode passar através de uma espada. A força elemental de uma salamandra, você pode trabalhar com a tua baqueta, teu bastão, teu cetro, teu cajado, né, para você transmitir, né, este tipo de energia, este tipo de força. Agora, no meu caso, mais assim pessoalmente falando, eu gosto de lidar muito com os elementais do fogo, né? Quando você trabalha com a tocha, ou você trabalha com a fogueira, ou você trabalha com a vela, e você faz a evocação, ou até a invocação de Agni, e você vê aquela salamandra que se projeta, né? É algo assim bem interessante, e trabalho bastante com o elemento ar também. O elemento ar às vezes prega umas surpresas em casa, é o vento que te fala algo, é o vento que te diz. E você, às vezes, aquele vento chega, você tem certeza que você não está sozinho. Porque esse vento é movimentado por seres e, saindo um pouco do elemental, que é um tipo de ser que a gente tem muito mais contato, os seres angelicais. Então, por lidarmos há décadas com anjos, a Aline sabe disso, já até fez algumas formações, a gente chega num ponto em que a gente não acredita em anjos, porque a gente sabe que eles são reais. Você dá crédito a uma ideia até que você faz uma prática, aquele ser se manifesta, aí acabou. O dar crédito foi até aí, porque você está vendo aquela manifestação, você está vendo aquele sinal, né? E quem lida com anjos, quando o teu anjo da guarda se manifesta, ou quando você sente, como hoje, domingo, a força do querido e bem-amado Arcanjo Miguel, domingo é dia dele, quando você sente pela teosofia, teosoficamente hoje a gente honra a São Miguel Arcanjo,
Quando você chama Rafael, casa de Deus ou cura de Deus, e você trabalha por alguém que pediu, e 2 dias depois ligam, olha, o quadro de saúde começou a mudar. Aí não tem mais acredito ou não acredito. É real e ponto final. Porque a comprovação está no efeito para todo mundo ver. É mais ou menos por aí. Eu achei que veio uma pergunta de lá para você. Só pode estar descendo. Eu já vim com o Miguel aqui, no caminho. Eu vou precisar dele para voltar. Tem muito óleo saindo do carro, que eu vi uns pingos. Eu falei assim, hoje eu vou de asa para casa, porque... Ou eu durmo aqui, né? Vamos lá. Quando a Aline começou a fazer a pergunta, eu achei que ela ia falar de elementares. Eu já fiquei todo animado aqui e ela, né? Eu achei que ela ia falar de elementares e aí ela perguntou de elementais. Elementares é uma coisa, elementais é outra, né? E eu não posso fugir da pergunta, então eu vou ter que falar dos elementais, né? Né? Bom, como minha formação, né, sempre foi mentalista muito forte, né? Eu sempre trouxe a ideia da conexão mental, da força, né? E não tanto da presença como histórias mais físicas, né? De ver alguma coisa, da luz, ou de ver a bolinha na taça e falar, olha, né, na água, aquela taça ficou cheia de bolinhas, né? Ou de ver a salamandra saindo na fogueira, né? Até tem um amigo meu que é super racional, o Newton, professor de física, né? E eu olhando, encantado, tem a fogueira lá em São Tomé, eu falei, é fagulha? Eu falei, não chama de fagulha. Fagulha não, olha aqui, né, salamandra. Fagulha. É bullying. Fagulha. Fagulha. Né? Então, assim, minha conexão muito forte sempre foi na ideia de trazer a energia, trazer o conceito e a energia dos 4 elementos para a mente, para você mentalmente fazer algum trabalho que você precise, né? Com esse caminho novo da bruxaria, eu ainda estou naquelas primeiras experimentações, né? De falar, pô, a Terra, eu senti um negócio meio diferente aqui, né? Ontem mesmo, no ritual que a gente fez, me deu uma vontade assim descontrolada, quando a gente botou a mão na Terra e fez a conexão com a Terra, física, tocou na Terra, eu estava com uma vontade de deitar ali, estava meio úmido, estava me chamando aquilo para deitar, né? Não deu para deitar porque o ritual seguiu, né? Na hora que a gente fez a conexão com o ar, a Simone estava, acho que tinha mais gente, sentiu, realmente teve uma brisa, né? Coincidência, né? Então eu estou nesse primeiro momento ainda nas sensações físicas e visuais, ainda engatinhando com a coisa, né? É o momento da jornada de cada um. Muito bem, e para encerrar nossa última pergunta. Bom, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de tirar uma... Puta, muita. Diga. A magia do dia a dia. Peraí, para a gente ficar no vídeo, pegar no vídeo. A magia do dia a dia que vocês fazem, né? E a gente acorda bem, então a gente acende um incenso e observa o sol e tudo mais. E quando a gente não acorda tão bem? Porque todos nós temos dias assim muito bons e dias que você acorda que não tá para nada. Como que é esse dia de vocês, a magia? Posso começar? Por favor. Linda pergunta, linda. Quer começar então? Você está mais inspirada? Olha, o caminho da magia, eu acredito que na maçonaria deva ter isso, essa visão, de que a gente tem um lado luz e o lado sombra. Tá? Isso quer dizer que há dias bons e dias ruins também. A gente não quer anular nada. Tá? Estou falando por mim, tá? Que às vezes o pensamento... Na magia a gente é muito individual no pensamento, não há doutrina, entende? Mas, se eu acordei um dia triste, eu meio que mastigo esse dia.
Eu me compreendo, eu percebo que eu não estou bem, que eu não estou curado nesse dia, que é o meu momento, eu preciso desse momento. É um momento que eu sinto que eu preciso me encolher no sofá, assim, ó, voltar para o útero, sabe? E ficar... E é um momento maravilhoso. Quando eu saio daquilo, respiro fundo, outro dia começa, a primavera vem novamente e a vida segue, entende? Então a sombra, ela existe em nós, não há como anular, não é essa coisa, isso aí, sai desse corpo, não sai, não sai. Se sair, a gente vai ficar esquizofrênico. Entende? Então a gente entende esse lado à noite, a nossa noite da alma, e a gente abraça ela e convivemos muito bem. Eu convivo muito bem com meus dias ruins, entendo que é o processo, entendo que é o alto e baixo. Então, para mim, a tristeza também é sábia, sabe? Ela vem também como um senhor, como um mestre. Muito bem. É muito interessante essa pergunta, até porque na sexta-feira foi Vesak, que é a manifestação do Buda, e quando a gente analisa certos aspectos do budismo, Theravada ou Mahayana, o sofrimento, ele faz parte da vida. Então, tem um místico chamado San Juan de la Cruz, que ele fala sobre a noite escura da alma ou a noite escura da fé. É muito interessante porque todo religioso, todo filósofo, todo magista tem dias, né, tristes, como qualquer pessoa. Mas vocês lidam com essas coisas aí, então vocês... Não, nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. Quando eu acordo, e às vezes você acorda, agradece, isso de qualquer forma, né, porque a gratidão é prática, assim, constante, mas após o agradecimento, você sente... Hoje acordei diferente. Ou, às vezes, o que é pior, você está tranquilo, do nada vem uma tristeza. Aí é aquele lance de você parar. Da onde você veio? Por que estou triste? E admitir, tá, eu estou triste. Só que eu sei que o universo é mutável, a natureza é mutável, o ser humano é mutável. Essa tristeza, quanto tempo ela vai durar? Não faço a menor ideia. Agora, o tempo que você tiver aí, porque todo magista é um cientista, é um pesquisador, eu vou te colocar no microscópio. Você veio, você chegou, estou triste? Eu quero entender por quê. Porque tristeza também faz parte do meu autoconhecimento. Né? Tem frases até que falam: como a árvore mais alta pode chegar aos céus se as raízes não estiverem entranhadas no mais profundo inferno? Então essa dualidade é real. Na maçonaria, quando você ingressa nos nossos templos maçônicos, primeira coisa que você vê, 2 colunas. Eu com o microfone, cantando, né? Né? Você vê, você vê duas colunas. Né? Você vê a dualidade. Né? Uma coluna nós chamamos de rigor, a outra chamamos de misericórdia. Entre as colunas você vê um pavimento com quadrados pretos e brancos. O maçom entende, luz e trevas são partes da vida. Se você não aprender as coisas pela misericórdia, você vai aprender pelo rigor. Também faz parte. Né? Difícil, às vezes, não se revoltar, não ficar inconformado, mas o sofrimento, quando você o entende como algo que faz parte da vida, para que naquela fase sofrível você aprenda alguma coisa, tudo muda. No plano em que nós vivemos, a imutabilidade não é para esse plano. Tudo nesse plano é mutável. A natureza muda, a vida muda, as pessoas mudam, o universo muda. Mude. Né? Saiba que não é para sempre, não é eterno. A roda da fortuna do tarô. Se tudo girar bem, não se prenda, isso passa. Se tudo girar mal, isso também passa. O importante é extrair a riqueza, é colher o fruto, tanto no inverno como no verão. E é por aí que tentamos lidar. Fácil não é. Mas não seria tão divertido se fosse. A gente vive um momento, e de alguns anos para cá, isso
começou a se discutir muito sobre positividade tóxica, né? Quer dizer, positividade tóxica, né? Aquela necessidade sempre de estar super bem e que o outro esteja bem. Eu quero você muito feliz. E aí vem tem o gratiluz, e vem umas coisas cada vez mais estranhas, né? E essa necessidade de estar sempre bem, de que o outro esteja bem, e a vida não é isso, não existe isso, isso não existe na natureza. Se isso não existe na natureza, não vai existir dentro de nós. Nós somos a natureza. Uma manifestação diferente. Mas a natureza tem ciclos, né? Tem o outono no qual as folhas caem e a gente tem que se livrar de algumas folhas que não estão boas, né? Para essa folha cair, ela já não estava legal. Só que a árvore vai continuar depois, né? É importante a gente ver que nada é high o tempo inteiro, no bem, no feliz, aquela pessoa que sorri o tempo inteiro. Cada dia a gente acorda diferente. Tem dia que a gente acorda mais melancólico, tem dia que a gente acorda super afim de sair, conquistar o mundo, tem dia que você acorda com muito tesão e pensando naquela pessoa, naquele estado de excitação, e tem dia que você acorda e fala assim, puta merda, e bate no celular para ele ficar quieto e põe o travesseiro de novo na cabeça. Né? É natural. Claro, né, a gente não pode cair também nesse discurso de achar que depressão não é uma doença e depressão não é algo que precisa de tratamento. Sim, existem processos que são doenças e que precisam de tratamento. E a gente tem que estar muito atento a isso. Quem já teve algum parente, ou já teve algum caso de depressão de pessoas próximas, ou já viveu a depressão, sabe que não vai passar se não tiver um tratamento médico adequado, algum acompanhamento. E, às vezes, sim, porque não remédio. Né? A gente não pode ter o preconceito também de falar, não estou bem e preciso buscar ajuda. Seja um terapeuta, ou seja um psiquiatra, ou seja algum remédio. Né? Mas a gente também não pode se render àquela indústria de que o paraíso é um comprimido. E que o mundo fica super bem com um antidepressivo. Fica, né? O mundo fica tão bem que você consegue viver super bem, sorrir e não ter tesão nenhum. Né? Que a libido vai para o pé e você vive rindo. Né? Quer dizer, o paraíso está longe de ser um comprimido antidepressivo. Também é um estado que não é natural, não se encontra na natureza. Né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que estar atento. Né? Se existe na natureza, é natural, pode estar dentro de mim também, é o dia que eu não estou bem. Né? Mas vai ter o dia de sol. O dia de sol vem também. Adorei. Então, o dia de tristeza é o inverno da natureza e logo o verão chega, não é? Eu agradeço imensamente vocês e essa diversidade, essa riqueza de experiências trocadas aqui. Estou apaixonada por todas as histórias e agradeço de verdade vocês e aqui quem está aqui. Então, obrigada.